Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença, da graça, do favor imerecido, da bondade, da misericórdia do Senhor, que se derrama mais uma vez sobre a minha, sobre a sua vida, da bondade, do favor imerecido. Ah, como é bom acordar sabendo que estamos debaixo da sua forte, potente mão, da sua proteção, da sua bondade, que a bondade do Senhor e as bênçãos nos alcançarão todos os dias de nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Paizinho querido, Deus celestial, Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, com o coração grato para te agradecer, porque o Senhor é bom, 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 e a tua bondade dura para sempre. Obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Jesus, porque os teus anjos estão aqui acampados ao nosso redor, nos livrando de todo mal, de toda seta, toda mentira, todo engano de Satanás sobre as nossas vidas. Já caiu por terra, porque o Senhor derramou o seu precioso sangue naquela cruz para nos livrar, Senhor, de todo e qualquer falta de perdão, de rancor, de maldade que seja semeada no nosso coração através das nossas atitudes ou de atitudes de outras pessoas. Peço a Ti, Senhor, nesta manhã, ministra ao nosso coração, aos nossos sentimentos, emoções, Senhor. Transforma tudo aquilo que é necessário ser transformado. Tira do coração de pessoas que estão feridas, magoadas, com ressentimento, toda essa dor, Senhor, porque a Tua palavra é alívio, a tua palavra é o remédio que precisamos para nos desprendermos daquilo que nos sufoca, daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos traz dor e sofrimento, porque toda dor, todo sofrimento o Senhor já levou naquela cruz. Nós temos que nos desprender daquilo que o Senhor já nos libertou. Senhor, peço a Ti, ó Deus, leva a minha voz aonde o Senhor deseja alcançar vidas, transformar, Senhor. Eis-me aqui, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil para cada coração, que nesse dia será curado, será sarado, será transformado e renovado através da Tua palavra, Deus. Todo eu, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, que não seja eu, mas sim o Teu doce e amado Espírito Santo falando através da minha vida. Eis-me aqui, ó Deus, usa-me como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra. Doce amado Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Derrama a Tua unção, derrama o Teu poder, abre a nossa mente, coração, sentimento, nos dá estratégia, discernimento, revelação da Tua palavra. Que o nosso coração esteja aberto, sedento, desejoso pela Tua palavra, que possamos ser transformados dia após dia naquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida de cada um. Eu declaro sobre a vida de cada um dia maravilhoso, um dia alegre, cheio da felicidade do Espírito Santo, e que essa palavra de hoje venha restaurar, reconstruir, renovar, revigorar as forças de cada um. Fala comigo, fala com cada amado irmão, Senhor, nesse dia, Pai, que a Tua palavra nos traga ânimo, renovo, forças novas, Senhor, para mais um dia que o Senhor preparou. E sim, se o Senhor preparou, esse dia já é maravilhoso, poderoso, cheio de bênção, cheio de vitória, cheio de provisão, Senhor. Vai ao lado de cada um, Senhor, derrama a Tua provisão, envia o Teu maná, Senhor. Ah, Senhor, abre as comportas do céu e derrama as Suas bênçãos, Senhor, porque como filhos, nós somos herdeiros do Teu reino e nos apropriamos, ó Deus, dessa verdade e tomamos posse da nossa herança em Cristo Jesus, Senhor. Fala conosco, ministra nosso coração, ministra nossa mente, leva a nossa mente cativa, leva os nossos pensamentos, nossas lembranças, nossas memórias. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é zeloso e cuidadoso, Senhor. Cuida de nós, ó Deus, nos conduza no Teu caminho, Senhor, que os nossos pés jamais se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, que os nossos olhos estejam fixados em Cristo. Dai-nos uma mente de Cristo, coração de Cristo, olhar de Cristo, Senhor. Renova nossas forças, renova nosso ânimo, Senhor, nessa manhã. É o que Te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Que semana poderosa, que semana maravilhosa, onde caminhamos em conhecimento das verdades bíblicas. Conforme a luz da palavra, nós caminhamos falando sobre traição. E hoje nós vamos encerrar
com chave de ouro, com a melhor parte, com uma boa parte, que é o perdão e a restauração, reconciliação, renovo. A palavra do Senhor em Salmos 47, 3 diz: Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas dele. O Senhor tem um alívio, o Senhor tem um renovo, o Senhor tem a transformação para o nosso coração. O Senhor é quem restaura, o Senhor é quem refaz, o Senhor é quem reconstrói cada pedacinho do coração que ali foi quebrado, do coração que ali foi destruído. O Senhor restaura a confiança, o Senhor restaura a autoestima da pessoa que foi traída, mas também o Senhor restaura aquele que deu um mau passo. Como nós lemos ontem em Segunda Crônicas 7:14, que diz o seguinte: se o meu povo, se aquele que cometeu o erro se humilhar, se orar, chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, que é o nosso coração, são as nossas emoções. O perdão, ele está disponível para todos que verdadeiramente se arrependem, todos aqueles que verdadeiramente querem uma transformação de vida. Como nós falamos ontem, desculpa é diferente de pedido de perdão. Desculpa é um ato para dizer que não ficou por baixo, só para não. É um ato, como que eu posso? Politicamente correto. Uma palavra que some muito na minha cabeça, que eu não gosto desse termo politicamente correto. Ou você é correto, ou você não é correto. Certo? Então eu não sou adepta desse politicamente correto. Porque o politicamente correto nos remete a algo mentiroso, uma fachada, um status. Quando você é correto, ou você não é. Não existe no mundo de Deus, no mundo espiritual, não existe muro. Ou é sim, sim, ou é não, não. Ou você é correto, ou você não é. Mas o pedido de desculpa é isso, é um politicamente correto. Vou fazer para ser visto. O perdão não, o perdão é um ato genuíno de reconhecimento. Perdão, você reconhece que realmente houve uma falha grave da sua parte, você reconhece que magoou, que feriu outra pessoa em vários aspectos. Nós falamos e caminhamos essa semana falando de traição, mas não é necessariamente exclusivamente num relacionamento matrimonial, numa corte, num noivado. É muito além a traição, né? São várias as formas de traição. E o perdão não é passar por cima dos próprios sentimentos ou simplesmente dar a outra face. É um processo longo, doloroso, pois é um ato voluntário de renúncia do direito legítimo de estar ressentido, de julgar negamente o ofensor, o agressor e de demonstrar uma atitude de compaixão, generosidade para com ele. Apesar de não merecer, ninguém merece, mas todos nós somos cobertos pela graça do Senhor. A graça nos alcança. Então, através da graça, nós perdoamos imediatamente e legitimamente. O que não quer dizer que os sentimentos vão sumir imediatamente, essa dor. Não é assim que funciona. Perdoamos sim, para que abriremos as portas para que a cura entre. Ao perdoar, é o ato que você fala: Jesus, eu perdoei. Agora o Senhor entra e o Senhor cuida dessa ferida para que ela se torne uma cicatriz. E assim eu possa contar o testemunho de um perdão, eu possa me libertar. A falta de perdão nos aprisiona, a falta de perdão nos torna escravos. Satanás trabalha em cima da falta de perdão, escravizando a sua vida na amargura, no rancor, no ressentimento. Muitas vezes esses sentimentos nos causam até doenças físicas. Uma delas, câncer, gastrite, enfim. São muitas coisas que a falta de perdão, ressentimento, amargura, rancor pode nos causar. Não só espiritualmente, sentimentalmente, mas fisicamente também. Então libere esses pesos da sua vida. Ainda que seja muito difícil, ainda que seja muito doloroso. Não é só uma observação. E é doloroso. Passar por esse processo ainda você
analisar e ter que perdoar dói muito. E não será só uma vez que você vai ter que perdoar, será algumas vezes. Porque quando o sentimento volta, as emoções voltam, você tem que analisar tudo de novo e perdoar mais uma vez. É reconhecer os sentimentos de mágoa, ira, rancor, reconhecer e escolher não agir por eles, não agir na justiça própria, como nós falamos essa semana. Quando nós agimos pela justiça própria, nós tiramos o Senhor, nós tiramos Deus da situação e colocamos Satanás. Então não haja pela justiça própria. Permita que o Senhor, no seu tempo, no seu processo, haja em seu favor. Isso vai acontecer, isso é inevitável. Amém? Também significa que os meus sentimentos podem voltar e que talvez seja preciso perdoar mais de uma vez. Exatamente. Quem perdoa, diz, né, o ditado popular diz o seguinte: quem perdoa esquece. Na verdade, quem perdoa genuinamente, primeiro lembra, analisa, desabafa sua dor, depois trabalha para esquecer por decisão consciente em fazer esse ato. Eita Deus! Então, quem perdoa genuinamente não perdoa atrapalhadamente, perdoa e eu não vou mais lembrar. Não é assim, pelo contrário, você precisa primeiro analisar. É necessário que se analise, que pense, repense, né? E aí sim, você vem e você perdoa. Que isso faz parte do processo da restauração, da reconstrução, reconciliação. Se assim for possível, esse relacionamento ser reconstruído, reconciliado, mas que indiferente das pessoas permanecerem juntas ou não, o perdão ele é a base da libertação, principalmente da pessoa traída. Então o perdão ele é essencial para a sua libertação. Amém? Como falamos ontem também, o Senhor beneficia, o Senhor vê graça, tem graça aos olhos do Senhor naquele que é fiel, naquele que cumpre alianças, naquele que é justo, naquele que não agiu de má fé, naquele que não foi sem caráter ali naquele momento. O Senhor honra, o Senhor tem bondade, o Senhor tem bênção dobrada para a sua vida. Então, sempre pense nisso, quando os sentimentos de mágoa, de decepção, frustração, de dor, eles voltarem, sempre se lembre que o Senhor tem honra para o que honra. O Senhor honra aquele que honra. O Senhor se agrada. É agradável ao Senhor aquele que se mantém firme, fiel aos princípios e valores. Aquele que foi traído, ele, apesar de passar por dores e sofrimentos, ele tem galardão, ele tem bondade, ele tem favor do Senhor. O Senhor se agrada, o Senhor olha com o coração alegre, porque o Senhor vê que aquela pessoa, apesar de ferida, apesar de machucada, apesar de dolorida, apesar de ter o direito genuíno, como nós lemos aqui, de se irar, de ir para cima do ofensor, do agressor, seja qual for o tipo de traição, é um direito genuíno da pessoa se sentir ressentida. Ela escolhe perdoar, ela escolhe abrir mão desse direito, ela escolhe abrir mão de revidar, ela decide. Quando você decide pelo perdão, o Senhor vê graça. O Senhor se alegra no seu coração, porque você está tendo o coração de Cristo. Ao ter o coração de Cristo, Cristo perdoou na cruz, enquanto ele era humilhado, chicoteado, enquanto ele sofria pelos nossos pecados, ele mesmo falou: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, quando você decide largar esses pesos para trás e decide recomeçar com uma pessoa ou sozinho, juntando seus caquinhos, junte o que sobrou, mas não sobrou nada. Então comece com nada. Recomece com o seu nada. Recomece reconstruindo você. Recomece pedindo para que o Senhor, não sei como fazer. Eu não sei qual a decisão tomar nesse momento. Eu sei que dói. Mas eu sei que o Senhor tem um alívio. Eu sei que o Senhor tem o bálsamo para restaurar, para reconstruir a minha vida. Não necessariamente voltará a ter um relacionamento, mas você precisa restaurar em você, para que você avance, para que você mude a sua história. E que essa ferida vire cicatriz e vire um lindo testemunho. Em Mateus 6,14 diz o seguinte:
Porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Amém? Ainda em Mateus 18, 21 e 22, diz o seguinte: Jesus, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seu servo. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor desse servo disse: compadecei-vos, mandando-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Assim é o Senhor na nossa vida. Assim devemos ser. Não perdoar 1, 2 vezes. Nesse mundo teremos muitas aflições, muitas angústias, muitos dessabores, muitas frustrações, infelizmente, passaremos por enganos. Alguns deles o Senhor sim permite, para que nesse processo possamos amadurecer, possamos reconhecer que mesmo no caminho de dor, de sofrimento, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Experimentarmos o cuidado do Senhor nas pequenas coisas, porque o Senhor cuida de nós em coisas tão simples. É reconhecer que ainda que eu esteja em meio a dor, sofrimento, angústia, frustração, decepção, o Senhor tem cuidado, o Senhor cuida, o Senhor alivia. Amados, o Senhor tem cuidado de mim em detalhes tão pequenininhos, em detalhes tão lindos, tão singelos. E assim é com você também. Permita que a cura do Senhor venha ao seu coração. E ontem, como eu falei sobre um livro para você que está passando por esse processo difícil, doloroso, angustiante, um livro que é maravilhoso, à luz da palavra, à luz do conhecimento bíblico, à luz daquilo que o Senhor tem para mim e para sua vida. Esse livro chama-se Pega Leve, de Davi Lago. É um livro onde os seus problemas não são maiores do que o Deus. Esse é o tema desse livro. Ele fala sobre sentimentos, emoções, fala sobre falarmos com Deus com verdade, e o Senhor vem trazendo alívio e conforto para a minha vida. Então, se você tem interesse, esse é o livro, leia, recomendo muito, além da leitura bíblica, além da palavra do Senhor, que é muito mais importante. Mas que livros como esse não é livro de autoajuda, é ajuda do alto, que transforma o nosso coração, que traz alívio. Tem um livro também da Alessandra Sardinha, pastora da Videira Vila Mariana, que se chama Em Meio às Tempestades. Também são alguns testemunhos sobre como você superar tempestades inesperadas na sua vida. Algumas leituras nos ajudam a abrir a nossa mente, abrir o nosso pensamento, e faz com que o nosso coração vá se quebrantando na presença do Senhor. Esse livro aqui, amados, tem me ajudado muito a abrir a mente, o conhecimento, e entender que os planos do Senhor, às vezes, é preciso que algumas lágrimas caiam no caminho para que elas semeiem a boa semente. E ao colhermos os nossos frutos, colheremos com risos e cantos e cânticos nos nossos lábios. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, não duvide, porque o Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre. Então, perdoe. Se possível, reconcilie-se, reconstrua o relacionamento, volte e permita que o Senhor restaure o restauramento, porque o relacionamento somente com a ajuda do Senhor é possível. Se não possível, perdoe e reconstrua-se, restaure-se a você, se refaça através da palavra, da ajuda do Espírito Santo. Peça que para Ele que Ele derrame sobre a sua vida todas as manhãs a alegria que só vem única e exclusivamente através do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, da graça, favor e merecido. Que o Senhor derrame sobre a sua vida sorrisos genuínos e alegres. Que o Senhor prepare para a sua vida, para a minha vida, alguém com o coração de Cristo, em Cristo, que não venha ferir, em primeiro lugar, o coração de Cristo e depois os nossos corações, porque o Senhor é bom. Como eu disse, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque quando o Senhor tira algo da nossa vida, Ele já tem algo muito maior e muito melhor preparado. Então confia
espera. Existe o tempo da espera. Há um tempo determinado para todas as coisas. Espera no Senhor, confia que você viverá o melhor dessa terra. Amém? Fica com Jesus. Uma sexta-feira abençoada, cheia da presença do Senhor. E mais uma vez, curte, compartilha, comenta, dá o seu testemunho. Se for pedido de oração, escreve a mensagenzinha pra gente que nós vamos orar e interceder pela sua vida. Mas desde já, eu declaro sobre a sua vida a cura, o alívio que vem do Espírito Santo. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, abençoado, cheio da presença de Deus. Aleluia!